Pessoal, então na última aula, nós paramos aqui na classificação dos ossos, né? E vamos falar hoje sobre os ossos sesamoides, os ossos irregulares, né, que vem logo em seguida, e mais algumas considerações histológicas sobre o tecido ósseo, e a gente finaliza a osteologia e vamos para a artrologia, para o estudo das articulações, continuando ainda no esqueleto, né? Então vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, professora, antes de você seguir. Pode falar. Eu comprei um coração em casa e fui abrir, e aí eu senti um ossinho em cima, né? Eu não lembro se você já falou isso. Esse ossinho é um osso esplênico ou é só uma cartilagem mesmo? Porque estava congelado? É um osso de quê? Dentro do coração, lá na válvula. Não, mas assim, é um osso de qual espécie? De boi? Isso. Ah, Não, sim, é um tem. coração de boi. Aham, não, mas é coração de boi, o osso cardíaco de boi, né? Isso é aquele tem um osso dentro do coração, sim. É o esqueleto, faz parte do esqueleto esplâncnico dele. Ele cria uma ossificação na parte interna ali do endocárdio. Faz parte, sim, mas assim, não interfere em nada do funcionamento do coração, é uma coisa fisiológica. Então não são todos que têm? Alguns criam? Normalmente são animais mais velhos. Animal mais velho, assim, de uns 6, 7 anos, mais pra frente, assim. O boi que a gente consome aí, normalmente não tem esse osso cardíaco, não, tá? Entendi, obrigada. Nada, querida. Professora, só repete para mim de novo o dia do exame final, que eu estou botando aqui no exame. É o mesmo para todos. Dia 10/12. Tá, obrigada. Nada. Bom, vamos lá, pessoas. Vamos falar sobre os ossos sesamoides. Esses ossos aqui, pessoas, estão sempre associados a articulações. São ossos auxiliares de articulações e também de tendões, principalmente de tendões. Então, eles são ossos que existem para auxiliar tendões. Eles protegem esses tendões e melhoram a capacidade de tração desses tendões. Então, eles são realmente ali auxiliares. Sempre que vocês pensarem em osso sesamoide, você já pensa um osso auxiliar de tendão. É um osso associado a uma articulação que associa algum tendão. É muito comum tendões que têm alcances muito grandes, tendões longos, muito longos, ou então tendões que passam por áreas articulares que são muito, como eu posso dizer, que têm superfícies ali muito íngremes, superfícies que teriam a capacidade de pinçar esses tendões, teriam a capacidade de alguma forma, danificar esses tendões se não fossem as ações dos ossos sesamoides. Tá, então eu vou explicar direitinho isso para vocês agora. Olha só. Nessa figura aqui, pessoal, eu vou mostrar no modelo 3D também do nosso cavalo, tá? Mas deixa eu só explicar para vocês essa figura aqui. Então, essa articulação aqui evidenciada... Fala. Oi, desculpa interromper. Não sei se é só para mim. A imagem tá cinza em cima e não sei, tá cortando. Não sei se é só comigo. Eu não tô conseguindo ver o slide todo. Pessoal, é só com a gente. Aqui tá normal. Agora foi. Deve ser aqui. É sempre aqui. Obrigada, pessoal. Nada. Conseguiu então, né, Flor? Agora para você tá direitinho o slide aí, né? Ah, de vez em quando fica cinza, volta cinza, voltou, ficou cinza. Continua, deve ser aqui mesmo. Obrigada. Você não quer tentar sair e entrar de novo, não? Será que não é isso? Eu vou tentar, vou ver isso. Faz isso que eu admito aqui de novo. Tá, vou tentar. Então, gente, vou falar aqui devagarzinho.
essa articulação aqui que está evidenciada, deixa eu admitir aqui. Pronto. Tomara que funcione direitinho para ela. Pronto. Ó, pessoas, essa articulação, então, evidenciada aqui nessa figura é a articulação metacárpico-falângica ou metatársico-falângica. Pode ser na mão ou pode ser no pé, tanto faz, tá, gente? Então, essa articulação aqui, então, é entre o metacarpo ou metatarso e a falange proximal. Tá? No equino, na linguagem zootécnica aí, essa articulação é chamada de boleto, articulação do boleto. Porque no cavalo inteiro ali com pele, né, enfim, essa área aqui, por ter bastante superfície também por causa do osso sesamoide que está presente, ela fica com a aparência de uma bolotinha no membro do animal. Então ela é chamada popularmente, exotecnicamente, de boleto. Mas anatomicamente, articulação metacárpico ou metatársico falângica. Então esse daqui, vamos dizer que seja a mão, tá? Então esse daqui é o metacarpo. Metacarpo 3, né? Porque é um equino. A gente sabe que o equino só tem um dedo e que o metacarpo 3 dele que é o mais desenvolvido. Essa daqui é a falange proximal. Falange proximal. E esse ossinho aqui, ó, que na verdade são dois, são pares, um medial e um lateral, é o sesamoide proximal, ó. Sesamoide proximal. Aí a gente vê o seguinte, ó, entre o metacarpo 3, a falange proximal e o sesamoide proximal, tem um espaço aqui, ó, tá? Esse espaço aqui em preto. Esse espaço se chama cavidade articular. Esses elementos todos aqui que estão ilustrados da articulação sinovial, que é a articulação que se movimenta, a articulação que tem movimentação ampla aí, a gente vai ver melhor na aula de artrologia. Mas só adiantando aqui, porque como os sesamoides fazem parte de articulação, eu vou falar um pouquinho só desses elementos, tá? Então, essa daqui é a cavidade articular. Tá? Dentro dessa cavidade articular, a gente tem um fluido chamado fluido sinovial, o líquido sinovial, que serve para lubrificar aqui o espaço das articulações. Tá? Então, elas se movimentam da articulação sinovial, articulação que se movimenta. Tá? Tem articulação que não se movimenta, ou se movimenta pouco, que a gente vai ver melhor na aula de artrologia, mas essa articulação aqui se movimenta bastante, então esse líquido existe para lubrificar essa articulação, as superfícies que tem aqui dentro. Bom, aqui, gente, notem vocês que tem essa linha preta aqui contínua, mais externa. Tá? Essa linha preta contínua aqui externa, essa daqui, ó, a gente chama de cápsula articular. Tá? Cápsula articular. Aí vocês notem o seguinte, que a cápsula articular, nessa parte aqui, ela tem várias partes, porque a função dela é ocluir esse espaço aqui, ó, isolar a cavidade articular, ela que faz a parede da cavidade articular e que retém o líquido sinovial aqui dentro. Notem vocês só que essa cápsula articular ali, ela começa aqui, ó, no sesamoide e se fixa aqui no metacarpo. Aqui também, ó, começa no sesamoide e se fixa na falange proximal. Na verdade, gente, esse sesamoide aqui, né, porque não está com tanto detalhe aqui nessa figura,
Mas esse sesamoide, ele faz parte dessa articulação aqui com tanta intimidade, é uma relação tão próxima, que ele está dentro da cavidade. A cápsula articular envolve esse sesamoide aqui de modo a colocá-lo dentro da cavidade articular aqui. Então, ele é um osso que está inteiramente ligado a essa articulação aqui. Na verdade, são dois ossos, como eu estava dizendo. E olha só, passando aqui, ó, bem próximo do sesamoide, na verdade, utilizando o sesamoide como uma calha de passagem, a gente tem aqui um tendão. Esse daqui é um tendão. Esse tendão aqui, gente, é um dos tendões flexores digitais. É um tendão de músculo que flexiona dedo e flexiona carpo também. Tá? Então, são os músculos que fazem essa flexão aqui dos dedos. Esse músculo aqui, o ventre dele, a parte contrátil desse músculo, tá lá no antebraço, gente. Então, tá bem proximal. Vocês podem imaginar o quão longo que é esse tendão dele aqui, para vir até aqui, até a falange, ó. Ainda tem um outro, que é o flexor digital profundo, esse daqui é o superficial. Tem o profundo, ele vai até a falange distal, ele é bem mais longo do que o superficial. Então, vocês veem que são tendões longos e que passam aqui por regiões articulares que, se não tiverem os ossos sesamoides para auxiliá-los, eles teriam grande probabilidade de serem pinçados. Vocês sabem o que é pinçamento? Eu já comentei isso com vocês, o que seria um pinçamento? Que eu me lembre, não. Não? Então, olha só. Vocês imaginem esse tendão aqui. Ó, esse daqui é o metacarpo. Vou colocar ele aqui de forma bem simples. E essa daqui é a falange proximal. Tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. Metacarpo e a falange proximal. Esse daqui é o tendão, em verde. Ele é muito longo, ele tá vindo lá do antebraço, tá? Lá do antebraço. Assim seria aqui, ó, na falange proximal. Esse tendão, como eu tô dizendo, ele é um flexor. Então, quando esse músculo aqui contrair, ele vai tracionar caudalmente aqui a falange proximal, o animal vai flexionar o dedo. Aí o animal vai flexionar. No caso aqui, eu não coloquei o sesamoide distal. O sesamoide proximal aqui, para ilustrar como que seria sem ele, tá? Vocês imaginem só, esse tendão aqui agora tracionou a falange proximal e fez isso daqui, ó. Olha só. O que aconteceria sem os sesamoides aqui? Ele seria pinçado. É como se fosse uma pinça mesmo aqui, os dois ossos, o metacarpo 3 e a falange proximal, pinçando o tendão. Como se fosse uma pinça mesmo segurando. Pessoal, isso daqui dói muito. Tá? Isso dói, isso inflamaria, né? Porque não acontece assim, né? Então, inflamaria, desgastaria o tendão. Então, não ia ser algo funcional. Não ia funcionar nem um pouco isso daqui. Então, para isso, a natureza colocou esse sesamoide aqui, um de um lado e o outro do outro, né? Um medial e um lateral, tem do outro lado lá também.
para que eles façam uma calha de passagem para esse tendão. É como se eles fizessem juntos aqui uma caminha, uma calha, para que ele possa passar sem ter risco de ser pinçado pela articulação, tá? Pelos dois ossos aqui. E outra coisa, além disso, nesses tendões, a gente tem muita força de tração, né? Então, a probabilidade dele se deslocar de um lado para o outro durante o movimento é muito grande. Se não houver aqui essa calha formada pelos sesamoides, eles podem sair, se deslocar, tá? Se deslocar aqui do seu local anatômico comum. E esses sesamoides também permitem que um ligamento de retenção, um ligamento transversal aqui, ó, se forme entre eles. Então, além deles formarem essa calha, essa passagem aqui para os tendões, eles também permitem que esse retináculo, tá, que a gente chama, isso aqui é um retináculo, ó. Eles permitem também que esse retináculo, que é um ligamento de retenção, tá, gente? É um ligamento transversal que existe aqui para poder conter tendões no seu local de costume. Então, tem a calha, as duas paredes da calha aqui formada pelos sesamoides e ainda tem um retináculo aqui fechando essa calha. Ah, então, realmente, o tendão não tem como sair daqui. Então, ele está protegido contra pinçamento, contra excesso de fricção, contra deslocamentos. Tá? Não é um túnel, acaba que não é mais uma calha, é um túnel, né? Porque passa a ser fechado pelo retináculo aqui. Tá bom? Entenderam isso? Alguma dúvida? Eu vou passar para o modelo, para o cavalo. Ok, professor. Foi? Tá. Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu compartilhar o cavalo. Vamos ver. Oh, olha aqui. Então, aquela articulação que eu estou mostrando para vocês, lá no desenho, é essa daqui, gente, ó. A articulação metacárpico-falângica. Tem no pé também a mesma articulação, tá? Depois eu até mostro para vocês ali, ó. Então, esse daqui, esse ponto articular aqui é o famoso boleto do cavalo, né? Porque no animal se forma essa região aqui, ó, que fica esférica, uma bolotinha, por isso boleto. Tá? Olha só, gente. Então, aqui, ó, o osso metacárpico 3, né, e a falange proximal. Olha só como é que é arquitetado aqui, gente, ó. Esse túnelzinho, né, formado pelos sesamoides, ó. Esse ligamento anular palmar aqui é o retináculo que eu estava falando para vocês ali, ó. Como é que ele fecha aqui, ó. Essa calha formada pelos sesamoides. Se eu excluí-lo aqui, vocês vão ver que os dois ali estão unidinhos. Olha lá. Ah, eu excluí um. Quero excluir só o ligamento anular. Só corto ali, ó. Tá vendo? Eles ficam unidos aqui de forma a realizar essa calha aqui, essa passagem pro tendão.
Se vocês observarem também, essa articulação aqui, ela tem uma angulação bastante hiperestendida. É uma angulação aqui que não é tão favorável assim para os tendões que passam aqui na face flexora. Então, eles estão sempre sob tração, sempre sob tração. Deixa eu colocar os músculos aqui só para vocês verem, ó. Para vocês verem, olha ele aqui, ó. Esse é o tendão flexor superficial, ó. E esse aqui é o profundo. Olha só como é que eles fazem. Como que eles passam aqui por diversos pontos articulares, né? São músculos e, na verdade, são tendões, né? São tendões muito longos. Olha só o tamanho deles. E eu ainda não cheguei no ventre, ainda não cheguei na parte contrátil dele. Vou chegar agora, olha aqui. Eles estão lá no antebraço. O ventre deles ali, ó. Viu, ó? Então, olha o tamanho desses tendões, gente. Tá? Vocês terem noção disso. E da tração que eles são submetidos. E vejam quantas articulações eles passam, né? Principalmente o profundo. O profundo, então, ele passa pela articulação do cotovelo, articulação do cotovelo não, pela articulação do carpo, né? O cotovelo que passa é o ventre dele, o tendão não passa. Mas passa pela articulação do carpo, pela articulação do boleto, pela interfalângica proximal aqui, ó, pela interfalângica distal também. Então, eles realmente necessitam desses pontos de sustentação aí que são promovidos pelos ossos sesamoides, tá? Então vocês veem que eles passam aqui dentro desse túnel formado pelos sesamoides proximais. Deixa eu colocar o profundo. Além dos sesamoides proximais ali, a gente ainda tem esse sesamoide aqui, ó, que é o distal, que é o osso navicular. Esse aqui, ó, onde eu coloquei a seta. Mais um pouco, ó. Que também está auxiliando o tendão do músculo flexor digital profundo a não ter contato direto aqui com esse ponto articular da interfalângica distal, ó. Que é a mesma lógica dessa parte proximal aqui, do boleto, é a mesma coisa. Se ele também tivesse contato direto com a articulação interfalângica distal, ele seria pinçado. Então, ele dá uma angulação aqui, uma passagem para o tendão mais segura do que ele passar diretamente. Ele bloqueia aqui, dá como se fizesse um bloqueio corpo a corpo aqui desse tendão ser pinçado pela articulação interfalângica distal entre a falange média e a falange distal, tá? Entenderam isso? Ficou alguma dúvida? Deu para visualizar no modelo aqui? Deu sim, professora. Obrigada. Nada. Beleza. Obrigada.
Bom, olha só. Tem um outro osso sesamoide aqui que eu já vou aproveitar que estou no cavalo para apresentar para vocês. A patela. Patela também é um osso sesamoide. Já falou um pouquinho dela na nossa aula de introdução à osteologia. De patela aqui agora, ó. Gente, olha só. Olha ela aí. A patela, então, é outro exemplo de osso sesamoide. Ela também exerce essa função de proteção de tendão, mas ela ainda tem uma função mais importante, posso dizer assim, do que essa de proteger só o tendão. Ela também funciona como uma roldana para a articulação aqui do joelho, para a extensão dessa articulação do joelho. Eu vou explicar para vocês por quê. Bom, deixando a patela um pouquinho quietinho, deixa eu apresentar para vocês o músculo quadríceps femoral. Aqui está como quadríceps da coxa, mas é a mesma coisa, tá? Femoral e da coxa. Então, esse músculo aqui é muito forte, ele é poderosíssimo. São 4 ventres musculares muito fortes, tá? Por isso quadríceps, a gente vai ver isso na aula de miologia. Então, ele é grandão. Esse músculo aqui faz a extensão do joelho, né? Quando você dá um chute, uma bola, pensando assim, né, num exemplo, você dá um chute numa bola, quem está fazendo você dar o chute ali, estender o joelho, é esse músculo aqui. Então, por exemplo, o jogador de futebol, né, usa muito esse músculo, né? Fica com esse músculo, inclusive, com um tônus bem exacerbado, né? O atleta que corre muito, que usa muito, né? Então, pessoas, o músculo quadríceps femoral estende o joelho. Para que ele estenda o joelho, se a patela não existisse, ele teria que vir com o seu tendão, que é bem curto, graças à existência da patela, né? Mas se a patela não existisse, ele teria que vir com o seu tendão. Deixa eu tirar a musculatura só para vocês verem aqui. Vou deixar. É bom que deixa ele, ó. Ele teria que vir com o seu tendão até a tuberosidade da tíbia. Tá? Teria que vir aqui tudo, ó, com o tendão, sem a patela. Quando o joelho fosse estendido aqui, a probabilidade dele ter o seu tendão pinçado pelo fêmur e pela tíbia seria altíssima, quase 100%, né? Então, não é funcional. Outra consideração, a força que esse músculo teria que exercer para tracionar a tíbia cranialmente, para estender o joelho, ia ser muito alta, devido a essa angulação aqui, ó, da articulação. Olha só como é que o ângulo dela, ó, é um ângulo bastante obtuso. Então, ele teria que tracionar demais a tíbia cranialmente. A natureza é muito sábia para colocar um mecanismo pouco eficiente desse à frente aí na seleção natural, né, gente? Então, o que foi feito aqui de perfeito? Né? Foi colocado um osso aqui, que é a patela, e o tendão do músculo quadríceps femoral se insere na patela. Pronto. Aí ele pode ter o seu tendão mais curto. E a patela, por sua vez, deixa eu colocar aqui uma vista mais cranial para vocês, ó. E a patela, por sua vez, tem vários ligamentos aqui, ó, tá? Principalmente esses, tá, gente? Ó, os ligamentos patelares aqui, ó.
tem vários ligamentos que aprendem na tíbia. Então, quando o músculo quadríceps femoral contrai para fazer a extensão do joelho, ele traciona a patela e a patela traciona a tíbia. A força fica muito mais bem distribuída e a existência da patela aqui com seus ligamentos, mais o tendão do quadríceps, funcionam como uma roldana. Então, o quadríceps, por essa angulação do tendão dele aqui ser praticamente reta, né, com a patela, ele tem que fazer muito menos força de contração para poder estender o joelho. Então, a força fica distribuída aqui e funciona muito bem. Entenderam? Entendi. Professora, aí no caso de luxação patelar, algum desses ligamentos está solto? Pode ser qualquer um, aí pode ser, tá solto do músculo do quadríceps ou dos ligamentos, qualquer coisa, geralmente são ligamentos certos que falham. É porque a luxação patelar, deixa eu excluir a seleção e colocar de novo aqui. Deixa eu colocar a musculatura toda. A luxação patelar não ocorre nos grandes animais, ocorre nos pequenos, né? Os pequenos animais, eles só possuem um ligamento patelar. Você está vendo 3 aqui, porque aqui é um cavalo. Tá. Os grandes animais, o ruminante e o equino, tem 3. Então, é bem mais reforçado aqui. É por isso que não luxa. Até para aguentar o peso, né? Que é enorme. Isso é muito peso, exatamente. E também, nos pequenos, a gente só tem um. Só esse daqui, só o médio. Ah, tá. A gente só chama de ligamento patelar mesmo. Eu não coloco lá no gato, porque no gato eles não colocaram o ligamento patelar dele, não sei porquê, naquele modelo. Mas, enfim. Tá? Eles têm... Só tendo esse no meio, vai para a direita ou para a esquerda, né? Fica solto. Não fica solto, não. O que acontece? Independente da espécie, a patela sempre tem esses ligamentos fêmuro-patelares aqui também. Ó. Deixa eu só admitir alguém que está entrando aqui. A patela tem esses ligamentos aqui fêmuro-patelares que a ligam no fêmur. São 2 ligamentos fêmuro-patelares aqui. Ó. Tem mais um aqui. Ó. Se ele me deixar apontar, ele não está deixando. Tem 2. Esses ligamentos fixam a patela no fêmur bem aqui. Uhum. Ela fica fixadinha no fêmur e se fixa na tíbia, então o movimento dela é sempre longitudinal, né? Assim, né? Só de proximal para distal, só isso que ela faz. Quando isso daqui, os ligamentos fêmuro-patelares ficam frouxos, ela luxa. O problema não é o ligamento patelar, o problema são esses ligamentos aqui, ó. Tá. São os fêmuro-patelares. Luxação patelar ocorre muito devido a problemas endócrinos. Não sei se você já ouviu falar disso. Não. Principalmente o hiperadrenocorticismo, ou a doença de Cushing. Ela é muito comum em cães de raça pequena, York, Poodle, o próprio Dash, tem muitos Cocker. Sobre essa doença eu já tinha ouvido falar, sobre estar ligado, não. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, eu não sei se faz sentido. Geralmente, cães que nascem de cesárea, eles tendem a desenvolver disbiose por não terem a colonização da microbiota por causa da passagem e tal. E, geralmente, esses cães tendem a ter problemas articulares. Pode ser isso? Que eles desenvolvem uma inflamação intestinal e aí isso vai para articulação? Não, porque eu acho que não tem absorção necessária dos minerais, isso? Não, você diz assim, o animal nascer de cesárea porque ele não passou pelo canal do parto e não teve a colonização do intestino? Isso. Por exemplo, raças como... Isso foi um curso que eu fiz, até um estudo que eu estava lendo. Raças como Pug, Bulldog, eles não conseguem passar por causa da anatomia cranial, né? E aí precisam nascer de cesárea.
Devido a essa falta de colonização por passar, para deixar de passar no trato vaginal da mãe, eles desenvolvem disbiose, são cães assim, com 90% de disbiose no futuro. Geralmente eles sempre desenvolvem disbiose. E aí eu estou fazendo esse paralelo agora. E coincidentemente são cães que também têm muitos problemas articulares. Isso poderia ser um paralelo? Olha, querida, esses cães aí têm problemas articulares devido à formação do esqueleto deles. Não, sim, né? Que já é cagado também. Porque olha só, quando o animal, o feto, está passando ali pelo canal do parto da mãe, ele não tem contato com, você diz, com as fezes. Não, com a própria microbiota do canal da mãe. Porque ele passa por ali até com o próprio saco amniótico, serve como uma passagem mais estéril para ele poder passar ali sem ter contato direto. Mas, enfim, assim, eu acho que não tem a ver, assim, realmente na minha concepção isso não tem a ver. Esses cães aí têm problemas articulares devido à formação errônea, eu posso até dizer errônea, do esqueleto deles. São animais que têm uma formação que não coopera com a fisiologia, com a anatomia dele. Não coopera. É um animal que não respira bem, é um animal que não tem formação boa das vértebras. Mas isso aí, no caso, foi uma genética cruzada errada, né? Não é nem cruzado errado, não. É seleção artificial que a gente fala, né? Seleção humana. Eu quero que os pugs tenham focinho achatado. Então, eu só vou cruzar os cães que têm focinho achatado. Os mais achatados possíveis, que são os que vendem, né? Então, aí eu vou selecionar cada vez mais, vou só cruzando, faz bastante cruzamento consanguíneo também, que é péssimo, né? Péssimo para a linhagem, né? E faz isso até eu conseguir atingir o cão no padrão que eu quiser. Tem respiração, padrão fora de respiração. É o padrão comercial, né, que a gente fala, né? É o padrão comercial, assim, o bem-estar do animal, o animal é praticamente que se dane, né? O negócio é ter o padrão que eu quero. Depois que você tenta buscar esse documentário, um documentário até antigo, do Animal Planet, Segredos do Pedigree. Busca só no Google aí, acho que dá para achar, Segredos do Pedigree. Entendi. Professora, nenhum anatomista, é assim que fala, né? Não tem nenhum profissional que já tenha tentado barrar o CBKC, não? Não adianta. Sabe por quê, querida? É muito isso aqui, ó, envolvido. Porque é surreal. As medidas que eles exigem é cruel com o animal, é muito cruel. A gente já conseguiu com a força aí da razão, né, e do bem-estar, barrar corte de orelha e de cauda, né, com chectomia e caudectomia. Agora você conseguir, vamos fazer refazer uma anatomia de uma raça, né? Não, você já viu como que como é que é o nome daquele cachorro? Tem carinha de tubarão? Bull Terrier. Você já viu como é que o Bull Terrier original era? Não. Ele era parecido com um boxer, só que um boxer sem ser braxcefálico, tão braxcefálico. Ele era parecido com um boxer. Nossa. O cachorro respirava, o cachorro ele tinha uma formação de cabeça normal. Aquilo tudo ali do Bull Terrier é seleção artificial. Tudo dele é seleção artificial. Um animal daquele não... Se você colocar um braxcefálico desse na natureza, assim, para voltar a ter uma vida tipo o lobo... Não aguenta. Não sobrevive de jeito nenhum. Se desligar o ar-condicionado dentro de casa para um braque, ele já não aguenta, imagina na natureza. É seleção do homem. Isso daí é tudo ao gosto do ser humano, né? Então, a gente até tenta. Tem um monte de movimentos aí que tentam diminuir, que tentam fazer
conscientizar os criadores, tudo. Só que isso daí é a nível mundial. Então, a gente Na luta, Alemanha fala... proibiram, Oi? Na Alemanha proibiram a reprodução de braquicefálicos que tenham um focinho menor do que 3 centímetros. E aí, alguns veterinários e tal fizeram um movimento para que isso fosse mundial, não só na Alemanha. Os criadores do Brasil, Brasil e Portugal já se uniram, já fizeram abaixo-assinado e tudo, dizendo que se for para mudar o focinho, cria vira-lata, não é mais bulldog, tá? Não é mais braque. Uhum. Olha que surreal. O pessoal não... 3 centímetros. O que é 3 centímetros de focinho, gente? Nem é nada. É só para não ser negativo, entendeu? Enfim, obrigado, professora. Eu só queria saber se tinha alguma ligação mesmo. Mas não, aí... não é, porque o animal ele é geneticamente mal formado mesmo, Flor. Ele tem uma malformação congênita aí que vem sendo propagada, é isso. Não tem a ver com essa colonização. Intestino, né? Não tem problema. O animal, se você voltar com esse Bull Terrier original que eu tô te falando, eu quero ver se ele tinha os mesmos problemas que o animal tem agora. O Bulldog original, o Bulldog inglês original, se você olhar, depois você busca por Old English Bulldog no Google, o original. Ele pelo que eu tô falando, todos esses molossos, assim, esses braquicefálicos, têm origem de um cão comum ali. Acho que se eu não me engano, século XVII. Ele era um cão, um boxer com focinho normal, assim, a referência que eu te dou. Parece aquele bulldog americano, até. Americano. Então, é um cachorro que respira, né? Eu te cortei, você estava falando que tinha a ver com problema endócrino, aí continua agora que eu tinha te cortado. Sim. Problema endócrino é principalmente o hiperadrenocorticismo, é muito comum nessas raças pequenas que eu digo. E o hiperadrenocorticismo, vocês vão ver isso em neuro e endócrino, morfoneuro e endócrino. Eu não sei em qual período que vocês vão fazer. Talvez período que vem, né? Mas ela é uma doença que aumenta os níveis de cortisol de forma patológica. Com esses níveis de cortisol muito altos, as proteínas vão sendo convertidas em glicose. Inclusive as proteínas que formam os músculos, formam os tecidos aí de uma forma geral, formam os ligamentos, os tendões, enfim. Literalmente o animal ele começa a se autoconsumir, consumir os seus tecidos. De forma lenta, claro, não é de uma hora para outra não, mas como vai acontecendo. Então, como as proteínas vão sendo retiradas desses ligamentos aqui todos, não só desses, tá? Todos eles vão ficando frouxos, né? Vão perdendo a resistência. Então, acontece. Ligamento, luxação patelar, vai acontecer ruptura de ligamento cruzado. O animal... Deixa eu só admitir alguém aqui, ó. O animal fica com a barriga distendida, o abdômen distendido, a barriguinha dele aqui, ó, distendida, porque todos esses músculos aqui também da parede abdominal ficam frouxos, ficam sem força. Então o abdômen fica abaulado, com o barrigão assim abaulado. É uma doença bem ingrata, uma doença bem complicadinha, o tal do hiperadreno. De Cushing. É isso. Povo, em relação aos ossos sesamoides, aqui, ó, a consideração que eu estava fazendo no modelo, alguma dúvida, mais alguma coisa que a gente possa acrescentar? Né? Tá. Então eu vou parar de compartilhar o cavalo. E voltar para o slide. Vamos lá. Então, pessoal, eu coloquei aqui listados nesse slide para vocês as funções, então, desses ossos sesamoides. Então,
Como são ossos articulares, que eu disse para vocês, né? Estão associados às articulações. Então, alguns deles estão envolvidos em cápsulas articulares, como é o caso aqui do sesamoide proximal. Eles estão sempre relacionados aos tendões, servem para facilitar a função dos tendões e protegê-los dos pontos articulares, diminuem, né, a fricção desses tendões contra as superfícies articulares. Eles podem também mudar a direção desses tendões, impedindo que eles saiam do lugar, que eles luxem, tá? Que eles saiam do lugar. E aumentam aqui a força de alavancagem, como é o caso da patela, né, que eu mostrei para vocês lá, que ela facilita e muito a extensão do joelho pelo músculo quadríceps femoral, né? Ossos irregulares. Eu deixei esses ossos aqui por último, porque eles não se encaixam em nenhuma daquelas classificações anteriores, por isso o nome irregulares. Então, são ossos que têm formas muito variadas, tem a forma que é uma forma que se adapta à função daquele osso, é uma forma que se adapta ao segmento que aquele osso está inserido. Eles são ossos que estão presentes, pessoal, no esqueleto axial e são sempre ímpares. Então, são duas características aí dos ossos irregulares. Então, eles estão no esqueleto axial e são ímpares. Então, eles são aqueles ossos realmente que não puderam ser classificados ali nas outras, puderam ser encaixados dentro das outras classificações. E os maiores exemplos que nós temos são as vértebras. Vou voltar lá para o cavalo. Vamos de novo para ele lá, que ele é bom para visualizar isso. Ó, se eu tirar a musculatura e deixar o esqueleto aqui sem as articulações, dá uma olhadinha só nas vértebras, gente. A gente começa a observar bem criticamente essas vértebras, a gente percebe que elas são muito diferentes, elas mudam muito de acordo com o segmento que estão inseridos. Então, olha aqui, as vértebras cervicais do pescoço são diferentes das vértebras torácicas. Padrão aqui, ó, de conformação diferente. As vértebras torácicas, por sua vez, são diferentes das lombares. A forma como é que varia pra caramba, ó. As vértebras lombares são diferentes das sacrais, do sacro, que são diferentes das vértebras coxígeas, das caudais. Então, vocês veem, são todas vértebras. São todas vértebras. Mas elas têm forma padronizada dentro dos segmentos. Pelo formato, eu consigo distinguir. Essa daqui é uma vértebra cervical, essa é uma torácica, uma lombar, uma coxígea, uma sacral. Eu consigo distinguir o segmento dela, mas são todas vértebras. Então, elas têm essa forma aqui extremamente variável. E mesmo dentro do segmento, tem vértebras diferentes. Elas não são todas iguais no segmento. Quer ver, ó? Olha só. Essa daqui é a C7, a última vértebra cervical. Olha como que ela é diferente da C6. E a C6 é diferente da C5.
a C6 e a C7 são diferentes da C2. E a C2 é diferente da C1. Vocês veem que mesmo dentro do segmento elas têm forma diferente. Elas têm, claro, todas elas têm padrão de vértebra cervical. Eu consigo distinguir que é uma vértebra cervical pela forma, pelos próprios processos articulares e tudo, pela forma do processo transverso, do processo espinhoso, tudo aqui dá para a gente ver. Só que não é um osso padronizado, par, que um é igualzinho ao outro ali. Tá? Só é um espelho, como o osso longo, que é par. Então, para vocês verem aqui, então, a justificativa de osso irregular. Existem ossos irregulares aqui também, pessoal, na cabeça. O occipital, por exemplo, é um osso irregular. O esfenoide também é irregular. Porque olha aqui, ó, se a gente for seguir a sequência aqui, a lógica da coluna vertebral, na verdade, o occipital e o esfenoide eles têm, como eu posso dizer, uma conformação de vértebra. Eles, só que ao invés de darem base para a medula espinhal, eles dão base para o encéfalo, né, para o cérebro do animal que está aqui. Mas eles têm estrutura de vértebra. O occipital, então, ó, se a gente fosse pegar para... É porque ele já se modificou muito, mas se a gente fosse pegar para compará-lo aqui com as vértebras cervicais, ele tem uma forma até bem parecida com a delas, tá? Porque aqui no modelo também não dá para ver tão bem, assim. Mas ele tem forma de... É como se fosse uma C0, uma cervical 0 aqui, ó. Dúvida, gente? Deu para ver isso? Voltando para o slide. Então, sobre os ossos irregulares eram essas as considerações. E agora a gente conversa sobre o tecido ósseo, gente. Nós já conversamos bastante na penúltima aula sobre a formação desse tecido, né? Como que ele se conforma, né, com os canais de Harvey, os canais de Volkmann, as lamelas ósseas ali, os sistemas de Harvey, né? Então a gente já viu mais ou menos ali como que é a conformação do tecido ósseo. Mas agora eu vou mostrar para vocês as células desse tecido. Que células são essas, assim, de forma mais específica? Então, nós temos como componente do tecido ósseo os osteoblastos, né, que são aquelas células jovens, aquelas células que estão em plena produção. Notem vocês aqui a diferença do osteoblasto para o osteócito. O osteoblasto é mais redondinho aqui, ó, e ele está com um funcionamento bem intenso aqui das suas organelas, sintetizando matriz óssea. Então, a função do osteoblasto é a síntese da matriz óssea. Tá? Então, são células que irão colonizar a matriz cartilaginosa do osso
irão começar o seu processo de ossificação. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, estão secretando aqui ativamente essa matriz. Quando essa matriz óssea é secretada pelos osteoblastos, ela ainda está mole, é como se fosse um gesso que está amolecendo ainda, tá? Ainda o cimento que ainda está endurecendo, né? Aqui, ó. Então é uma matriz óssea que ainda não está calcificada totalmente, dura. Nós chamamos essa matriz de osteoide ou matriz neoformada. A osteoide. Uma matriz que está mole. Só que, olha aqui, vocês estão vendo que tem um osteoblasto aqui, é a representação da figura, né? Tem um osteoblasto aqui que está entrando nesse osteoide. Ele, na verdade, vai sendo envolvido pelo seu próprio osteoide. Ele vai secretando esse osteoide e vai sendo envolvido por ele. Conforme ele vai produzindo mais osteoide, e esse osteoide vai ossificando em volta dele, né, porque ele vai sendo envolvido, ele vai ficando uma célula mais alongada e, assim, mais usualmente falando, uma célula mais magrinha, né, porque ele era gordinho, ele era redondinho, né, com muito metabolismo. Ele vai ficando uma célula mais alongada, mais fusiforme, né, e envolvido por essa matriz dura. Aqui, no caso, é a matriz óssea já formada, ó, dura. Como ele vai sendo enclausurado por essa matriz, ele vai diminuindo seu metabolismo e se tornando uma célula madura, chamada osteócito. Tá? Então, olha só a diferença, olha só como é que ele se modifica, né? São células que ficam aí bem mais alongadas e com um metabolismo bem mais lento, bem mais lento. Então, a função do osteócito é a manutenção da matriz óssea. Manutenção. Da matriz óssea. Bom. Então, ele em algum momento da sua vida celular aí, ele já sintetizou aquela matriz, é envolvido pela mesma, e depois ele só existe ali para manter essa matriz funcionando, manter essa matriz íntegra. Tá? Aí eu quero que vocês observem uma celulona, essa aqui, ó, que também faz parte do tecido ósseo. Ele é bem diferente, ó. É uma célula enorme, chamada osteoclasto. Já está em roxo mesmo, vou deixar. O osteoclasto degrada a matriz óssea. Degradação. Peraí, Gabriela, não entendi, não. Você disse que o osteoblasto sintetiza e o osteócito mantém a matriz. Mas aí vem o osteoclasto e destrói? Como é que é isso, assim? Né? Fica um ciclo vicioso, né? Células aqui trabalhando para construir, manter e a outra destruindo. Gente, nunca duvidem da perfeição da natureza. Nunca duvidem. Se essa célula está presente aqui, se ela existe, é porque ela tem um grande propósito. Tá? Então, olha só. Deixa eu explicar aqui para vocês. Mais uma vez aquele desenho do osso no seu molde de cartilagem, rapidinho. Aí a gente tem aqui a migração de osteoblastos. Os osteoblastos vão sintetizar a matriz.
sintetizam muita matriz. Só que vocês imaginem os osteoblastos como crianças, que eles são células jovens mesmo. Tá? São células jovens, crianças, de tecido conjuntivo ainda por cima. Gente, porque o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo, como eu já adiantei para vocês na outra aula. O tecido conjuntivo, pessoal, vive para sintetizar matriz. O que ele puder sintetizar de matriz aqui, ele vai sintetizar. E vai secretando matriz. Só que ele não tem um limite para secretar essa matriz. Ele não secreta de forma ordenada. Assim, ele vai secretando e a matriz óssea que vai se formando aqui é como se fosse uma matriz torta. Vocês imaginem uma criança bem pequenininha tentando fazer um castelo de areia na praia. Ela vai pegando a areia de um baldinho e vai jogando, né? E vai ficando aquele monte de areia. É um monte de areia sem forma. Um monte de areia que não é um castelo. Não tá bonitinho, formadinho. Aí, quem chega para poder fazer o molde, para poder fazer a forma bonitinha do castelinho de areia, que no caso aqui é o osso que está se formando, né? Os osteoclastos. Tá? São os osteoclastos que vão moldar essa matriz. Tá? Para que esse osso que está se construindo aqui, se formando, fique com a sua forma bonitinha aqui, ó. Ah, eu acabei apagando o molde, mas tudo bem. Não queria apagar, não. Mas vai, ó. Então a forma dele fica perfeitinho, fica bonitinho, como tem que ser. Então, os osteoclastos podem degradar a matriz? Sim, eles degradam para quê? Para que ela tenha a forma perfeita do osso. Como se fosse o adulto que sabe fazer um castelo de areia, que chega ali e molda aquele monte que a criança pequena tinha feito. Mas além disso, além dele ter essa função de moldar a matriz, ele tem outra extremamente importante. A gente viu que uma das funções dos ossos é ser reservatório de sais minerais, principalmente o cálcio e o fosfato, não é isso? A gente viu nas funções dos ossos. Então, é reservatório de cálcio e fosfato. Gente, o cálcio é um mineral importantíssimo para a manutenção da vida. Só para vocês terem noção, não sei se eu já cheguei a comentar aqui com vocês, mas relembrando, se eu já tiver comentado. Contração muscular, gente. Tá? Então, a contração muscular depende do cálcio. O coração, né, ali para fazer os seus batimentos contínuos ali para poder propulsionar o sangue para os tecidos e para ser oxigenado, ele não funciona sem cálcio. Assim como qualquer outro músculo, mas eu falo logo do coração porque é o primeiro que é aí sine qua non, né? Tem que ser mantido para a vida ser mantida, funcionando, né? Outra também, gente, sem o cálcio não há a transmissão de impulsos nervosos. Coloquei aqui para ficar menor. A transmissão em sinapses. Tá? Então, as sinapses ali,
as formas de comunicação entre os neurônios não funcionam. Então, vocês já viram o nível de importância que o cálcio tem para a manutenção da homeostase, do equilíbrio aí, tá, do organismo do animal. O fosfato é um tampão, é uma substância tampão. Aí, muito importante para manter o pH do sangue e do líquido extracelular. Então, ele precisa, né, estar presente também para auxiliar na manutenção aí do pH sanguíneo. Então, são minerais que não podem faltar no sangue, não podem faltar na circulação sistêmica, nos tecidos, enfim. Qual que é a principal forma, gente, de aquisição desses minerais? Fala para mim. Qual que seria a principal forma? Como que o animal adquire o seu cálcio, o seu fosfato, assim como todos os outros minerais, vitaminas, como que ele adquire? Alimentação. Isso, pela alimentação, exatamente. Então, a principal forma é a alimentação. Se o animal estiver se alimentando de forma equilibrada, tem ali a sua reposição de cálcio e fosfato, ok. Tá? Mas, se ele estiver com alguma deficiência nutricional, tá? Deficiência nutricional de cálcio e fosfato, vocês já viram que eles não podem faltar. Aonde que o organismo vai buscar esses dois? Na matriz óssea. E quem vai lá retirar da matriz óssea o cálcio e o fosfato? Os nossos queridos osteoclastos. Tá? Então, esses aqui são os nossos queridos destruidores de matriz, mas que também vão auxiliar na manutenção da concentração sérica fisiológica de cálcio e fosfato. Tá? Então, o nosso amado aqui, plurinucleado, né, multinucleado, uma célula enorme, ó, manutenção dos níveis de cálcio. Professora, osteoporose pode ser genética ou geralmente é de fundo por falta dessa suplementação? A osteoporose ocorre, não é pela falta de suplementação, não. O idoso, mesmo que ele suplemente, é claro que isso vai retardar um pouco, né? Mas mesmo que ele suplemente, ele pode apresentar osteoporose sim. O que acontece? Os osteoblastos do idoso já não estão em população tão alta assim, então eles não estão tão ativos. Eles não têm a capacidade de ficar sintetizando matriz aqui da forma que deve ser feito, da forma em que o osso não fique poroso, em que o osso não fique desgastado com facilidade. Então, a atividade dos osteoblastos cai, mas a dos osteoclastos continua normal. Não é que aumente a atividade dos osteoclastos, não, ela continua normal. Então, eles vão degradando a matriz para reposição de cálcio e fosfato, então para moldar os ossos, que eles estão em constante remodelagem, né? Só que é muito lento, isso é imperceptível, né? E os osteoblastos não estão sintetizando a matriz como deve. Então, o osso vai ficando poroso mesmo, que ele vai sendo degradado pelos osteoclastos e os osteoblastos lentos. Né? É claro que a suplementação de cálcio e fosfato no idoso ajuda muito na retardação desse processo, né? Mas aí, no caso de pacientes ou cães jovens, é por algum distúrbio aí mesmo, né? Ou de alimentação, ou de problema para osteoblastos estar sintetizando esse cálcio. O problema em animais jovens da osteoporose é nutricional. É nutricional.
Tá. Ou ela é nutricional, ou então ela é em decorrência de alguma doença renal, provavelmente, alguma desordem endócrina. Vocês já ouviram falar da paratireoide? A paratireoide é uma glândula, são glândulas muito pequenininhas que ficam associadas à glândula tireoide que está aqui na região do pescoço. A glândula paratireoide secreta um hormônio chamado paratormônio. Deixa eu colocar aqui em outra cor. Então, é o famoso PTH, paratormônio. O paratormônio age estimulando a atividade dos osteoclastos. Então, caso ocorra a diminuição do cálcio do fosfato no sangue, a paratireoide é sensibilizada e ela libera o paratormônio no sangue. Aí o paratormônio vem e estimula a atividade dos osteoclastos. Então, eles respondem à ordem do paratormônio aqui. Dá para poder degradar a matriz para repor cálcio e fosfato no sangue. Existe um outro hormônio chamado calcitonina. Deixa eu colocar em vermelho aqui, ó, calcitonina. Você falou dele semana passada, não foi? Falei, né? A calcitonina é sintetizada pela tireoide. Ela estimula a deposição do cálcio nos ossos. Então, caso os níveis séricos de cálcio estiverem ali um pouquinho mais altos, esse cálcio extra é deposto aqui na matriz óssea através do estímulo da atividade dos osteoblastos. Então, a calcitonina faz a ação contrária do paratormônio. Na doença renal, os níveis altos de fosfato no sangue, né, devido ali à baixa atividade dos rins, né, que ele vai diminuindo, o paratormônio acaba sendo hipersecretado pela paratireoide. E esse animal vai apresentar um quadro chamado hiperparatireoidismo renal secundário. Aí ele apresenta um quadro, isso aí é clássico na imagem radiográfica. Você radiografa o crânio, radiografa a cabeça óssea dele inteira, os ossos parecem que são fantasmas. A gente chama de mandíbula de borracha. Parece que a mandíbula não tem mais matriz, de tanto que o cálcio foi retirado dos ossos. Então ele fica ali com uma baixíssima densidade óssea. Acontece com um doente renal. Isso assim, eu estou dizendo um animal jovem que tenha doença renal grave, malformação renal, alguma coisa assim, que normalmente é doença renal crônica, principalmente em animais idosos, né? É por isso que quando a gente faz, bom, não sei se é somente, mas quando a gente faz exame de sangue para detectar o nível de cálcio no sangue, a gente faz de cálcio livre para saber o tanto que está não sendo absorvido ou o tanto que está sendo liberado, isso? É para ver o quanto de cálcio que você tem bruto no sangue. E aí, se está no sangue, é porque ou está sendo absorvido, não está sendo absorvido, ou está sendo liberado exageradamente dos ossos? Não, é para ver se a nível nutricional você está se alimentando de forma equilibrada, né? Uhum. Se ele está lá no sangue flutuando mesmo? Não, ele fica para poder ser deposto através ali. Não, ele vai para os tecidos. Ele está no sangue só de passagem. O sangue é uma forma de transporte, né? Ele só está ali de passagem, ele vai para as células. Todas elas dependem dele. Uhum. Todas. Mas assim, se você pensar que músculo, né, o coração, você já pensa logo nele, porque se parou, morreu. Né? Uhum. Como ele está funcionando mal e ser compatível com a manutenção da vida. Então, se o coração, a musculatura do coração precisa dele, não só ela, como a musculatura toda precisa. E os neurônios, para poder fazer a sua comunicação ali, não tem como ficar sem. Tá. Eu que viajei mesmo. Só está sendo transportado mesmo. Vai ser transportado porque todo mundo precisa, então tem que estar ali disponível para todo mundo mesmo, né? Não necessariamente está solto, flutuando pelos plasma lá sanguíneo.
Não, ele tá sendo levado. Quando a gente coleta o sangue, a gente coleta uma parcela dele que está sendo transportada, né? Sim, que é o que está sendo ofertado para os tecidos. Então, você vê ali como é que está. Né? Se você pega um paciente com osteoporose e faz a dosagem sérica de cálcio dele e o cálcio está normal, você vê de onde que está vindo esse cálcio, né? Está vindo dos ossos. Né? Mas aí, mesmo se eu coletar um sangue, tipo, venoso, é comum que tenha cálcio lá? Sim. O sangue venoso difere do sangue arterial pela quantidade de oxigênio. Mas ele vai continuar com as coisas lá, para continuar circulando no sangue, né? A não ser que você colete de um vaso específico. Tem alguns vasos que têm concentrações de nutrientes diferentes mesmo. Mas você coletando assim de veia periférica ou artéria periférica, a diferença ali é de nível de oxigênio só. Ah, tá. Obrigada. Tem alguns vasos centrais que têm diferença de concentração de nutrientes, sim. Por exemplo, veia porta, todos vocês vão ver digestório isso. Né? A veia porta, ela tem uma concentração altíssima de nutrientes, porque ela está drenando os intestinos. Então, ela tem uma concentração muito alta de nutrientes. Ela é anormal, assim. Quer dizer, ela é normal para ela, né? Mas das outras veias, ela é muito diferente. Então, tem ali uma diferença. Agora, vaso periférico, não tem diferença assim, não, tá? Tá. Então, entenderam aqui, né, povo, a nossa conformação, então, das células do tecido ósseo. Essa daqui a gente já tinha comentado bem aí nas primeiras aulas de osteologia, né, a conformação aqui, então, do tecido ósseo compacto, do tecido ósseo esponjoso, né, que é um tecido ósseo aqui com uma formação de matriz óssea mais baixa, né, com mais colágeno para que ele tenha aquela deformidade, né, para que ele possa fazer ali a sua função de amortecimento dos impactos. E eu não vou ficar repetindo a explicação aqui toda dessa parte, para não ficar também enjoativo, também para não ficar pesado. Oi? Obrigada. Não, só testando, porque meu microfone não estava funcionando. Eu estava falando e não me ouvindo. Tadinha! Você queria fazer alguma pergunta? Não, era só para você falar, entendeu? Sim, professora, aí você continuou. Gente, acho que... Aí, professora, eu falei, caramba. Não estava te ouvindo mesmo, não. Tá ótimo, obrigada. Nada. Bom, gente, então, assim, essa conformação aqui, então, dos nossos osteócitos dentro das suas lacunas, né, com seus canalículos aqui se comunicando entre si, sendo nutridos pelos vasos aqui nos sistemas de Harvers. E eu tenho aqui para falar para vocês do tecido ósseo primário e do secundário. É uma definição aqui bem simples. O tecido ósseo primário é esse mesmo que a gente está observando aqui nessa figura, que é o tecido ósseo que ainda está em formação, é o tecido ósseo que ainda está se moldando pela primeira vez. Então, esse tipo de tecido aqui, ósseo, a gente vai encontrar no feto, tá? E na região dos discos, né, dos discos metafisários. Discos metafisários. Então, é aquele primeiro tecido ósseo que está se formando. Ele ainda vai se estabelecer, ainda está formando aqui a arquitetura dele toda. Ainda vai ter migração de vaso para cá, ainda vai ter a formação das lamelas, dos canais de Volkmann, de Harvard, ainda vai ter a formação do tecido todinho. Então, o tecido ósseo em formação, por isso primário. Esse daqui, que a gente estudou já, é o tecido ósseo secundário, é o tecido ósseo que já está pronto, é o tecido ósseo adulto. Então, ele está presente em todos os ossos aí do animal adulto, né, que já se ossificaram todos, já estão todos formados.
Então, ele já está todo arquitetado bonitinho aqui para o seu funcionamento. Aí, em relação às lamelas ósseas, o sistema de Harvard, a gente já conversou bem na aula de introdução aí à osteologia, né? E se tiver alguma dúvida, fala comigo que eu explico de novo. E nesse slide aqui eu vou mostrar para vocês como, então, né, de forma breve, que um osso longo se forma. Deixa eu colocar só esse termo aqui para vocês terem familiaridade com ele. Esse tipo de ossificação que eu vou mostrar para vocês aqui é a ossificação que a gente chama de endocondral. Tá, então é ossificação endocondral. Endo significa dentro e condro significa cartilagem. Então é uma ossificação que vem de dentro de uma cartilagem. Uma cartilagem do tipo hialina. Aquela cartilagem branquinha, aquela cartilagem que tem uma maleabilidade um pouco limitada, que é lisa, aquela mesma cartilagem que a gente vê ali na epífise dos ossinhos da galinha, que a gente mastiga, faz crack, não é isso? Tá? Então essa é a cartilagem hialina. Então esse molde, aquele molde, né, que eu venho desenhando para vocês, é de cartilagem hialina e está ali no feto, né, no feto. Então ele ainda está aqui no seu processo inicial de formação. Vindo lá do mesênquima, né, que é um dos folhetos aí embrionários, né, que está ali no final da sua diferenciação, vão vir, né, alguns osteoblastos. Esses osteoblastos vão colonizar aqui, ó, a região da futura diáfise, do futuro corpo do osso aqui, ó, formando aqui o centro de ossificação primária. Tá? Centro de ossificação primária. Então, vocês veem que esse molde, pela ação dos osteoblastos aqui sintetizando matriz, ele vai se alongando, ó. Vai ficando cada vez maior e ossificado aqui na região da diáfise. Enquanto essa matriz aqui ainda é um osteoide, ela ainda está se ossificando, ainda está ficando durinha, vai vir uma artéria nutrícia, aquela mesma artéria nutrícia que passa pelo forame nutrício grande na diáfise, aí ela vai se ramificar aqui dentro da cavidade medular, ó. Aí, então ela vai se ramificando e já vai se ajeitando aqui para poder ter capacidade de alcançar todos os níveis do osso até nível microscópico, né? Com os canais de Harvard e os de Volkmann, né? Então ela vai se ramificando aqui. Esses osteoblastos que estão por aqui migram para as epífises do osso, aos pouquinhos. Ó, eles migram aqui para as epífises e começam a ossificá-las. E aí vocês veem que nessa região da diáfise, como ela já tem mais tempo sendo ossificada, ela já tem formação aqui de osso compacto. Já é aquela substância compacta, mais dura, né, na região da diáfise. E aqui a gente forma dois centros. Pode falar. Essa cartilagem é do tipo hialina porque ela é composta por proteínas? A cartilagem hialina, ela é o tipo de cartilagem mais, como eu posso dizer, mais puro que tem. É o tecido cartilaginoso puro mesmo. Uhum. Muito colágeno e muitos açúcares também na sua composição. Tá. Ela tem muito colágeno, mas ela também tem bastante sacarídeos ali, sacarídeos pequenos que auxiliam na sua composição. Então fica aquela matriz gelatinosa.
Ah, entendi. Ao invés de ser essa matriz calcificada do osso, é uma matriz gelatinosa. Porque, assim, se fosse somente o colágeno, ela seria gelatinosa. Assim como a do tecido conjuntivo frouxo, propriamente dito que eu falei, ela seria um gel. Como tem bastante sacarídeos auxiliando ali na formação da matriz, ela fica mais durinha, mais consistente, mas não tão rígida quanto a matriz óssea. Ah, entendi. Tá, obrigada, professora. Nada. Então, gente, formam-se aqui os dois centros de ossificação secundária, onde nós teremos a formação do tecido ósseo esponjoso, né, a substância esponjosa, e vai se proliferando aqui o nosso futuro osso, ó, até que as suas duas epífises estejam bem formadinhas, né, com bastante osso esponjoso. Aí vocês notem que do molde de cartilagem hialina inicial, ficou aqui cartilagem hialina na região apical das epífises, tá, que vão constituir as cartilagens epifisárias, que é a mesma coisa que cartilagem articular, que a gente vai ver no próximo slide, articular. Tá? E aqui o nosso disco, né? Olha lá, o disco metafisário, ó, a linha de crescimento, tá? Que ainda vão aqui se ossificar, né, para permitir que esse osso aqui cresça fora do ambiente uterino, né? Depois que o animal nascer. Então é disco metafisário, disco epifisário, tudo a mesma coisa, viu, pessoas? Eu já falei desses sinônimos todos aqui para vocês. Bom? Dúvida em relação a essa formação aqui? Por enquanto, não. Então, os ossos planos têm uma ossificação um pouquinho diferente. A gente chama de ossificação intramembranosa. Ao invés deles partirem de um molde de cartilagem hialina, eles partem de um molde de fibrocartilagem. Então, é uma ossificação, ao invés de ser em cartilagem hialina, em tecido fibrocartilaginoso. Mas o processo de ossificação deles não tem tanta relevância assim. É aquele mesmo. A gente viu que entre os ossos da cabeça, só mostrar aqui rapidinho, antes de eu dar o intervalo. Aqui, entre os ossos da cabeça, a gente tem as suturas. Suturas, que são essas articulações fixas aqui que a gente vai ver logo aí na próxima parte da aula, tá? Elas são assim, ó, são articulações fibrosas. Os ossos planos não vêm de formação de fibrocartilagem, então aqui o que resta entre eles é um tecido fibroso, tá? Ou fibrocartilaginoso, mas principalmente fibroso. Um exemplo aqui, ó, os ossos nasais são planos, tá? Os parietais também são planos. Então, eles têm aqui entre eles ainda um remanescente de tecido fibroso. Isso no animal jovem, tá? Depois elas vão se ossificando, vão se tornando todas ósseas com o passar da idade do animal.
pessoas? Eu termino aqui essa aula, essa parte de osteologia nossa, e depois do intervalo, a gente dá um intervalinho de 10 minutos aqui, a gente passa para artrologia, tá bom? Deixa eu ver que horas são. São 10 horas? Não, são 9h57. Vamos dar um intervalinho até 10h10. Depois a gente volta, tá? Vocês podem beber uma água também. Ok, professora.